Já faz mais de 30 anos que larguei minha profissão de coveiro. E durante todo esse tempo, sempre que alguém me perguntava por que abandonei um trabalho fixo com carteira assinada, eu desviava o assunto. Dizia que era por causa das costas, que o serviço era pesado demais. Mentira. A verdade eu nunca contei para ninguém. Até hoje. Porque em 1990, no cemitério São Pedro, aqui em Uberlândia, eu recebi uma ordem simples: verificar um túmulo antigo que estava cedendo. Quando abri aquele caixão, o que encontrei lá dentro mudou minha vida para sempre. Meu nome é José Antônio. Hoje tenho 72 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 40, lá em 1990. Tem noites que ainda acordo suado, com o coração disparado, lembrando de cada detalhe daqueles dias. Naquela época, eu trabalhava como coveiro no cemitério São Pedro, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Entrei nesse serviço porque era emprego fixo e eu precisava sustentar minha família. Mas confesso que nunca tive medo de morto, não. Sempre pensei, morto não faz mal a ninguém, o perigo está nos vivos. Repeti essa frase como um mantra, uma proteção. Até o dia em que percebi, da pior forma possível, que eu estava completamente enganado. Preciso explicar uma coisa sobre cemitérios antigos. O silêncio de lá é diferente de qualquer outro silêncio. É um silêncio que parece que te escuta de volta, que pesa, que ocupa espaço. E no São Pedro, esse silêncio tinha companhia. O cemitério tem mais de 100 anos. As alamedas são largas, mas sempre cobertas pela sombra das árvores. Tem fileiras enormes de ciprestes que balançam com o vento e fazem um barulho parecido com sussurros. Quando você está lá sozinho, no fim da tarde, esse barulho começa a parecer vozes. Vozes baixas, múltiplas, como se várias pessoas estivessem conversando ao longe. Com o passar das semanas, comecei a notar detalhes perturbadores. Às vezes, quando o sol estava se pondo, eu sentia como se tivesse alguém andando atrás de mim. Era uma sensação física. Virava para olhar e não via nada, mas a sensação permanecia, forte, insistente. Isso acontecia sempre, no mesmo horário, perto das 6 horas da tarde, quando eu estava sozinho lá dentro. Meus colegas diziam que era bobagem. "Boa, Zé, isso é coisa da sua cabeça." Alguns até zombavam, mas eu sabia que não era imaginação. Os passos que eu ouvia tinham peso, tinham ritmo. Foi numa segunda-feira que tudo começou a mudar. Eu fazia a minha ronda de sempre, o sol já baixo no horizonte. O vento soprava forte, levantando pequenas nuvens de poeira. Foi então que eu vi claramente passos firmes ecoando entre as sepulturas. Parei imóvel, apenas escutando. Os passos vinham de perto, muito perto. Era o som nítido de botas batendo na terra batida, com aquele ritmo pesado de alguém caminhando sem pressa. "Quem tá aí?" Chamei, tentando manter a voz firme. Nada, só o vento. E então ouvi uma voz baixa, grave, rouca, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Olhei em volta, girei completamente. A quadra estava vazia, mas a voz tinha sido real. Voltei para casa com uma certeza que eu não queria aceitar. Havia algo errado naquele cemitério. E esse algo tinha começado a prestar atenção em mim. Os passos e vozes vinham sempre no mesmo horário. Era como se algo esperasse um momento de solidão, quando só restava eu lá dentro. Como se quisesse minha atenção exclusiva. Numa quinta-feira, ouvi o som de botas arrastando pela terra, me seguindo. Eu caminhava mais rápido, o som continuava. Eu parava, o som parava, até que virei de uma vez. Não havia ninguém, mas as pegadas estavam lá, marcadas no chão, frescas, profundas, como se alguém a tivesse acabado de passar. A marca das solas bem definida, impossíveis de negar. Então aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava varrendo perto de um túmulo antigo quando ouvi uma voz grave, baixa, bem atrás de mim, quase no meu ouvido. "José." O som foi tão real
tão próximo que eu soltei a vassoura na hora. Virei rapidamente, o coração disparado. Não tinha ninguém. Só o vento frio e aquele silêncio sufocante. Nunca tinha sentido meu corpo arrepiar daquele jeito. A partir desse dia, evitava as áreas mais sombreadas, mas não adiantava. O que quer que fosse aquilo me acompanhava. As vozes ficaram mais frequentes. Eram murmúrios graves, sussurros roucos. Às vezes eu escutava claramente o meu nome, José. Sempre aquela voz grave e arrastada que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. E então, numa noite que ficou marcada para sempre, eu vi. Caminhava pelo corredor central no crepúsculo. Olhei para o fundo da alameda e vi claramente um homem. Estava parado, imóvel, de costas para mim. Alto, magro, com um casaco escuro. A postura era estranha, rígida demais. Gritei: "Ô amigo, já tá fechado." Ele não se mexeu. Comecei a andar em direção a ele, o coração batendo forte, mas bastou piscar e não havia mais ninguém, como se nunca tivesse existido. Voltei para casa tremendo, porque ver com os próprios olhos algo que não deveria estar ali é completamente diferente. Depois disso, algo mudou. Não era mais apenas medo, era terror. Certa vez, recolhendo ferramentas no depósito, senti a presença. O ar ficou gelado de repente, e então ouvi claramente uma respiração forte e grossa bem atrás da minha orelha, pesada, ritmada, quase animalesca. Fechei os olhos com força, rezando baixinho. Quando virei, não havia ninguém. Comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com o cemitério, com aquele homem me observando. Acordava suado, ofegante. Minha esposa notou meu estado. Perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim, que era só cansaço, mas por dentro sabia que não tinha nada de normal acontecendo. Então veio o momento que mudou tudo. O administrador me chamou. Disse que uma sepultura antiga tinha começado a ceder por causa das chuvas. Pediu que eu verificasse a estrutura. Era justamente na quadra mais velha, mais isolada, onde eu tinha sentido mais vezes a presença. Peguei minhas ferramentas e fui. Cheguei ao túmulo. Era uma sepultura antiga, com rachaduras profundas, o nome da lápide apagado pelo tempo. Um túmulo abandonado, esquecido. Comecei a cavar. A terra estava mais dura que o normal, mais compactada. Cavei até que a pá bateu em algo sólido. Madeira. A tampa do caixão apareceu, escura, carcomida, mas ainda inteira. Naquele momento senti como se alguém estivesse me observando. Certeza absoluta. Olhei ao redor. Nada. Mas a sensação permanecia, forte, opressiva. Segurei a alavanca e forcei a tampa. A madeira rangeu alto. Fiz força e consegui abrir. E então, o caixão estava vazio, completamente vazio. Nenhum corpo, nenhum osso, nenhum pedaço de roupa. Só terra, solta, úmida. Mas nas laterais internas vi marcas, arranhões profundos, longos, desesperados, como se unhas tivessem rasgado a tampa por dentro, tentando escapar. Meu corpo inteiro travou, a pá caiu da minha mão. Fechei a tampa com as mãos tremendo, cobri com terra desesperado. O vento soprou forte e vi uma sombra se mover entre as árvores. Uma silhueta alta, magra, me observando. Peguei as ferramentas e saí quase correndo, sem olhar para trás. Mas não ficou no cemitério. Em casa, ouvia passos no telhado, batidas nas paredes. Vi a sombra dele no canto do quarto. Foi numa quinta-feira que ele apareceu de frente. Caminhava pelo corredor central, fim da tarde. Levantei os olhos e lá estava, o homem, alto, magro, me encarando. Dessa vez não sumiu. "Quem é você?"
Gritei, mas minha voz saiu trêmula. Ele permaneceu imóvel. Minhas pernas começaram a se mover. Quando cheguei perto, ouvi aquela voz grave e arrastada. Agora é sua vez. Meu coração quase saiu da boca. Dei passos para trás, tropeçando. Pisquei e ele desapareceu. Corri até o portão e fui embora sem olhar para trás. Mas não ficou no cemitério. Em casa, ouvia passos no telhado, batidas nas paredes. Vi a sombra dele no canto do quarto. Foi numa quinta-feira o confronto final. Voltei ao cemitério, mas o peso no corpo era insuportável. Perto das 6, comecei a ronda. O silêncio estava diferente, como se o cemitério prendesse a respiração. Senti os passos atrás de mim. Não olhei. Fingi que não escutava, mas ficaram mais pesados, mais próximos, até pararem. Girei lentamente. O homem estava a poucos metros. Dessa vez não desapareceu. Deu 2 passos em minha direção. Cada passo ecoou como um trovão. "Chega!" falei, mas minha voz quase não saiu. Ele parou, inclinou a cabeça e disse devagar, enfatizando cada palavra: "Agora é sua vez, José." Não esperei mais um segundo. Virei e corri como nunca tinha corrido na vida. Cheguei em casa tremendo. Sentei na cama e chorei de medo. No dia seguinte, voltei apenas para entregar minha demissão. Nunca mais voltei. Hoje, tantos anos depois, ainda evito passar pela rua do cemitério. Faço desvios quilométricos para não passar perto daqueles portões. Às vezes, quando o sol está se pondo e o vento sopra, parece que ainda ouço os passos pesados, arrastados, como se ele ainda estivesse lá, esperando. Foi por isso que larguei o ofício, porque entendi uma coisa: tem presença que não descansa nunca, e se você mexe onde não devia, pode passar a vida inteira fugindo, mas ela sempre vai te alcançar. E até hoje, nas madrugadas mais silenciosas, eu ainda escuto aquela voz grave dizendo: "Agora é sua vez, José."